Yeah. 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 Fala galera, o IBPEAcast como sempre inovando e hoje estamos dando início a um quadro que se chama IBPEAcast Móvel. A gente quer ouvir a advocacia, é a advocacia real, essa daqui ó. Estamos em frente ao TRT e nesse primeiro episódio do IBPEAcast nós temos a honra em fazer em parceria com o movimento da advocacia trabalhista independente, que é o MAT, não é mesmo, doutor Vinícius? É isso mesmo, o MAT está aí junto com o IBPEA para ouvir a advocacia, ouvir as principais dificuldades daqueles advogados que têm pequenos e médios escritórios, porque é mais democrático você ouvir a advocacia do que você partir, né, de um pressuposto ou de determinados pressupostos. Então estamos aqui para contar com o MAT. O MAT tem mais de 2.000 associados no Brasil todo e está junto com o IBPEA nessa, vamos dizer assim, essa investigação aí sobre o que mais aflige os pequenos e médios escritórios de advocacia. Obrigado pelo convite e a participação. Obrigado, Vinícius, porque na verdade nós somos 90%, no mínimo, em pesquisas feitas de uma forma não muito específica ainda, da advocacia, não só fluminense, mas no Brasil. A advocacia, tanto no estado do Rio de Janeiro, como no restante das estados. Bem, pessoal, a gente está falando aqui no centro do Rio de Janeiro, onde a gente já tem uma condição privilegiada. Mas é um trabalho muito bacana que o IBPEA está construindo em parceria com o MAT e a gente quer conhecer um pouco mais. Quais são as dores que a advocacia está enfrentando hoje? Na sua pequena banca, na sua média banca, quais são as soluções que a gente pode buscar? Pessoal, vamos conosco. Estamos aqui com o diretor do MAT, Marcos Malezon, que é uma honra, uma referência na advocacia trabalhista. E Marcos, fala um pouquinho pra gente quais são os maiores desafios enfrentados pelas pequenas e médias bancas de advocacia, sobretudo na área trabalhista. Marcos. Oi, Jéssica. Olá, pessoal do IBPEA. Bom dia para quem está nos assistindo. Pessoal, assim, a gente no MAT, a gente percebe, até mesmo pela quantidade de associados que o MAT tem, cerca de 2.500 advogados e advogadas no país todo, a gente percebe que há muita dificuldade, principalmente para as pequenas bancas da advocacia trabalhista. Infelizmente, a gente visualiza que a OAB ela acaba não dando o material suficiente, material humano, material de pesquisa, material principalmente de estrutura para as pequenas bancas começarem. É um problema muito sério. A gente não vê investimento. Acho que a primeira coisa que a OAB poderia fazer, por exemplo, para as pequenas e médias bancas, é um aporte financeiro, uma linha de crédito, de financiamento barato. A gente até vê algum financiamento ou outro, mas a juros abusivos e extorsivos. Não é isso que a advocacia trabalhista precisa. A gente percebe que a advocacia trabalhista, depois da pandemia, teve um grande baque. Qual foi esse baque? A falta de estrutura, a falta de capital de giro e principalmente a falta de acesso aos clientes. Tudo se tornou muito mais difícil nesse mundo virtual para a advocacia trabalhista em especial, até porque estamos diante de clientes que precisam muito que a justiça social seja feita. Estamos aqui com a doutora Soraya Brizola, advogada trabalhista. Doutora, há quanto tempo a senhora atua na Justiça do Trabalho? Eu atuo já há 7 anos. Ah, que legal, doutora. E o seu escritório é pequeno, médio ou de grande porte? O meu escritório é pequeno, eu faço uma advocacia individual, né? Mas eu tenho parcerias desde o Sul até o Nordeste. Então, assim, eu consigo ver como está o judiciário, tanto no Sul quanto no Nordeste. Ai, que legal. E a tecnologia hoje nos permite isso, né? Doutor Vinícius, vamos fazer uma pergunta para a doutora Soraya? Aqui, pega o microfone. Doutora Soraya, como é que está a captação de recursos no seu escritório? Bom, a maior dificuldade que eu acho que a maioria da advocacia enfrenta aqui, não só no Rio, né, como no país, é a execução. A gente chega a maioria dos processos a gente consegue ter um êxito, só que chega na execução de 100% a gente consegue 50%. E isso, na minha opinião, assim, a OAB podia trabalhar com acesso ao advogado, as ferramentas que a gente tem, né, como Sniper, Infojude. Se a gente tivesse acesso maior a essas ferramentas, eu acho que abrir um leque para o advogado conseguir atingir o objetivo, porque não adianta vencer o processo.
né, só vencer o processo. A gente tem que levar. E agora, né, doutor, você sabe, a gente está com uma lei aí suspendendo por 1 ano o processo e após 1 ano a gente, o reclamante... Prescrição, né? Ocorre a prescrição. E isso, na verdade, é um alvará de soltura para os devedores, né? Verdade. E você acha que os pequenos e médios escritórios sofrem mais com essa Sim. ausência de acesso às ferramentas para execução? Os pequenos principalmente, porque para fazer, por exemplo, qualquer tipo de execução que o advogado venha fazer, se ele quer algo mais aprofundado, ele tem que pagar no cartório. Tem que pagar certidões, né? E isso deveria ser isento no processo de execução trabalhista. Como é que eu vou cobrar de alguém que não recebeu a verba trabalhista, cobrar uma certidão? Verdade. Não tem como. Fica inviável. Então, esse acesso às certidões deveria ser gratuito, na minha opinião. Olá, gente. Meu nome é Fernanda Costa. Estou aqui com o nosso advogado, Vinícius Bonfim, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre mercado. Doutor Vinícius, eu queria saber qual a sua opinião sobre o mercado de hoje para quem quer abrir um escritório, o que é entrar nessa empreitada, né? Porque ser advogado não é só o dia no judiciário, é a gente empreender também, a gente saber um pouquinho de gestão de escritório, gestão financeira, gestão de pessoas. Fala um pouquinho o que você acha principalmente do mercado hoje. Bom, eu sou sócio de um pequeno escritório, sou eu e minha irmã, então é um escritório praticamente quase familiar, que atua na área trabalhista e sindical. E eu acho que hoje o que atrapalha o pequeno escritório é a duração dos processos, né? Os processos são muito lentos, então você às vezes só vai oferir algum ganho financeiro daqui a 6, 7 anos, até mais. E será que um pequeno escritório, alguém que está empreendendo, começando na advocacia, pode esperar esse tempo todo para começar a oferir algum tipo de rendimento, algum tipo de lucro? Muitas vezes ele tem que atuar em várias áreas diferentes, não pode ficar só na área trabalhista, tem que atuar no civil, tem que atuar em previdenciário, enfim. O que também dificulta, né? Porque quanto mais áreas e mais processos, ele vai ter que se desdobrar aí em vários campos e até às vezes contratar outras pessoas para fazer parcerias e mais gastos. Então acho que essa é a principal dificuldade, a duração dos processos. Demoram muito e isso, às vezes, para quem quer abrir um escritório, é o que mais dificulta, no meu entendimento. Perfeito. E o melhor que você falou assim da questão de mercado, essa dificuldade, a morosidade do judiciário, é também a nossa dificuldade como advogado precificar. O senhor sente também essa dificuldade na precificação dos honorários? Sim, essa também realmente de fato é uma das grandes dificuldades, até porque a concorrência é muita gente querendo sobreviver com toda a razão, e às vezes você pode colocar um preço muito abaixo que não está valorizando o teu trabalho, né? Você tem que ver que é o seguinte, o processo demora bastante. Então, muitas vezes você pode colocar um valor que você, multiplicando isso pelo tempo do processo, vai dar um valor irrisório. Quase não vai valer a pena para você. Então, realmente, de fato, tem essa grande dificuldade que é precificar. Na dúvida, eu acho que a gente tem sempre que tentar usar a tabela da OAB. Tanto é boa ou ruim, é uma outra questão, outro debate, mas eu acho que na dúvida tem que ser sempre pela tabela da OAB. A tabela da OAB também é uma tabela um pouquinho, às vezes, irreal para a realidade de muitos clientes nossos, a gente sabe disso. E, às vezes, a gente também não pode precificar em valores irrisórios, porque a gente precisa pagar conta, a gente estudou para isso, estudamos muito tempo para a gente conseguir alguma coisa, então tem essa dificuldade. Falamos de mercado, falamos de precificação. Com relação, aí, entrando em precificação, falamos de gestão financeira. O que você pode falar um pouquinho sobre a gestão financeira do seu escritório? Eu acho que essa é a maior dificuldade, né? Porque a gente sai muitas vezes da faculdade de Direito aprendendo Direito, né? Mas não administração, não administrar. Então eu tive que aprender isso na prática. Errando, acertando, enfim. E até hoje ainda não aprendi direito. Às vezes a gente ainda faz muita... Então realmente acho que falta, talvez, aí um pouco mais de curso de administração, de gestão de escritórios, principalmente. Mas realmente acho que também essa é uma grande dificuldade. Estamos aqui com a doutora Ariadnes. Doutora, a senhora é de onde? Eu sou da Zona Norte do Rio de Janeiro, Jardim América. E a senhora tem um escritório próprio, é uma pequena e média banco, é advogada contratada? É um escritório próprio, pequeno porte, há cerca de 3 anos. Ah, sim. Tiago? Como é que tá, doutor? O mercado, como é que tá o desenvolvimento da advocacia para você hoje? Bom, o desenvolvimento da advocacia, ele vai além da prospecção de clientes.
né? Não é só o fato de você conseguir angariar clientes e ganhar esses clientes que você faz a prospecção. Mas é o pós, que a gente chama, né? Que é no decorrer do processo no dia a dia. Não tem sido fácil, porém, com algumas medidas, né? Estabelecendo prazos, limites próprios, tem corrido de uma forma até que satisfatória. Não tanto quanto eu gostaria, mas... O que está hoje a sua dificuldade maior no desenvolvimento da sua advocacia? Bom, a maior dificuldade que eu tenho é na questão da duração razoável dos processos. Os processos, em tese, trabalhistas, eles têm uma duração de 1 a 3 anos. Porém, há alguns casos que ultrapassam quando a causa é um pouco mais complexa, né? Então, o que acontece? A gente tem encontrado muita dificuldade com a morosidade da justiça trabalhista. Na questão do atendimento dos pedidos do advogado, né, no cumprimento de prazos, nas publicações que as varas esquecem de mandar, né? Então, assim, são pequenos erros que atrasam demasiadamente o processo, que poderiam ser evitados. O que a senhora tem feito para poder agilizar? Porque a senhora estava conversando aqui em off com a gente sobre também as soluções que a doutora está pensando, né? Certo. Então, inicialmente eu esgoto as vias administrativas nas quais eu tenho alcance. É ligação para a vara, agendamento para falar com o juiz ou com o secretário da vara. E, em último caso, o que tem surtido mais efeito são as reclamações do CNJ, né? De uma forma simples e comprovando o motivo, a razão para aquela reclamação. Por exemplo, quando da demora da marcação de uma audiência trabalhista, você tem que ser sucinto. Demora a marcação, audiência trabalhista e, de forma resumida e colocando na reclamação os tópicos principais do que te levaram até aquela reclamação e anexar nessa reclamação dados do processo. Então, isso ajuda muito o advogado no dia a dia, porque a resposta do CNJ em torno para todos os pedidos que eu tenho feito é de 24 a 48 horas. Apesar da gente saber que nós não temos um prazo para que eles nos atendam, é o que vem acontecendo nos meus processos. Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um advogado de frente ao Tribunal Regional do Trabalho. Vou fazer algumas perguntas. Qual o seu nome, doutor? Ronier Silva. Doutor Ronier, há quanto tempo o senhor atua na Justiça Trabalhista? 9 para 10 anos, mas sempre atuando em mais de uma área, não somente trabalhista. Eu até imagino o porquê. E qual a sua principal área de atuação no seu escritório? Hoje a minha maior demanda é INSS. Ah, sim, que é muito mais rápido, né? Sim, o RPV e família me proporciona parcelas mensais, trabalhista com uma sócia, porque os valores de trabalhista só saem em muito tempo, e também agora iniciando na parte criminal. Ronier, qual é a sua dinâmica de trabalho? Você faz parcerias? Como é que é a sua dinâmica? Dá um paralelo da sua dinâmica de trabalho pra gente, pô. Para advogar, não tem como advogar sem fazer parcerias. Obrigatoriamente você tem que fazer parcerias. O que você não faz, encaminha para o outro colega, e o outro colega, você tem um percentual. Mas quem entra no seu escritório ou com atendimento com você não perde. Você encaminha para um outro especialista da sua confiança. Para você, o que você acha que é a maior dificuldade hoje para quem tem pequeno ou médio escritório? Bom, a depender da área que trabalha, home office dá para fazer, é o que eu estou fazendo hoje, pós-pandemia, home office. Áreas como agora que eu estou ingressando na área criminal, tem algumas áreas que, por tradição, o advogado ele vai ter que ter um escritório. Criminal tem que ter um escritório. Agora, trabalhista, previdenciário, INSS e família, eu atendo Rio de Janeiro home office. Estamos aqui com o doutor Uberdan, que acabou de fazer uma audiência. Eu fui reclamante ou reclamado, doutor? Pelo reclamante. E a audiência foi boa de hoje? Remarcou. Poxa vida, essa morosidade que é ruim, né? Doutor Uberdan, o senhor é de onde? Bom, o nosso escritório hoje é em Madureira. Estamos só com uma unidade que é em Madureira. Ah, sim. E a sua estrutura, doutor? Pequeno, médio, grande? É pequeno, né? Se a gente for comparar com os gigantes, aí é pequeno. Pequeno. Somos uma equipe de mais ou menos 7 pessoas trabalhando. Uberdan,
Como é que é a sua dinâmica de trabalho do seu escritório? Vocês fazem parceria? Qual é a área que vocês atuam mais? Explica um pouco pra gente aí. Então, a gente é a famosa advocacia generalista, né, que dizem. Eu prefiro dizer que é eclético, né? A gente foca em várias áreas. Mas a nossa principal área de atuação é o direito previdenciário, né? Desde 2020, nós direcionamos o escritório para trabalhar nessa área. E por que escolheu o direito previdenciário especificamente? Foi por questão de mercado? Por que vocês optaram pelo direito previdenciário? Alguns fatores pesaram, né? O que nos fez atentar com mais carinho para o direito previdenciário foi a época da pandemia, em que a maioria dos devedores deixaram de pagar, né? Tiveram esse estanque, essa possibilidade, até por conta da suspensão de prazo e tal, mas o Estado ele continuou cumprindo, né? Então nós percebemos ali que em tempos difíceis a advocacia continuaria a ser um negócio perene, né? A gente continuaria a receber. Foi um dos motivos, tem outros, mas foi um deles. E para você, o que você sente como sendo a principal dificuldade de um pequeno escritório? A maior dificuldade que os escritórios têm, que a gente enfrentou, é que a gente, no geral, a gente trabalha primeiro para depois receber. Então, esse gap, né, desde que você starta o trabalho até você ter o retorno, você tem que ter uma estrutura para poder manter isso, se manter, né? Continuidade ao IBPEA Cast Móvel, agora nós estamos em frente ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. É hora de escutar a advocacia civilista, não é mesmo, Fernanda? É isso aí, gente. A gente vai conversar um pouquinho com os advogados cíveis, criminais, falar um pouquinho das mazelas da advocacia, reclamações, algumas informações que eles querem dar pra gente. E como o IBPEA Cast pode ajudar nisso? Sobretudo os audiencistas. Aqui no JEC, por exemplo, a gente vê um número muito grande de audiencistas, fazendo às vezes audiência por R$50 e até menos. Então vamos entender como as instituições, sindicatos e associações podem ajudar nessa luta. Olá, estamos na porta do TJ com a doutora Regina. Ela é estudante de Direito, está em qual período, Regina? Eu estou no 10º período. E você mora onde? Eu moro no Grajaú. Ah, que legal. E você faz estágio aonde atualmente? Eu faço no Reino Advogados, na parte tributária. Ah, que interessante. Em órgão público, já estagiou? Eu já estagiei no Tribunal de Justiça e já estagiei no Conselho Regional de Contabilidade aqui do Rio de Janeiro. Ah, interessante, doutora. E aquela perguntinha clássica, né? A gente sabe que muitos entram na faculdade pensando em concurso público, Sim. né? O curso de Direito, ele te dá um leque de opções. Qual é a preferência da doutora? Quando eu iniciei a faculdade, eu iniciei pensando em concurso público, mas hoje eu tenho a intenção de advogar. Ah, que legal, Regina. Fico feliz em saber. O IBPEA está à sua disposição. E você já sabe em qual área pretende advogar? Eu pretendo advogar na área tributária e na área previdenciária. Ah, excelente escolha. E como se deu, assim, o estudo de mercado? Você teve uma análise? Como que foi? Todas as pessoas que iniciam a faculdade, elas têm muito receio da área tributável. Do direito tributário, do direito processual tributário. Só que quando você entra na prática, é muito diferente. E a gente tem um certo preconceito, porque quando a gente entra na faculdade, a gente entra muito cru. E a linguagem jurídica ela é um pouco complexa. Só que quando a gente passa a estudar o direito tributário, a gente vê que não é tão difícil e é extremamente necessário para a nossa economia. Perfeito, excelente essa sua análise, né? O que a gente vê é que falta isso, essa mentalidade quando ainda é estudante, Sim. do que vai fazer, para onde ir. A gente sempre usa aquela frase, né, do gato da Alice, que quando não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E você, como estudante, já ter feito todo esse estudo de mercado, saber o que você quer e para onde você vai, eu tenho certeza, doutora, que sua carreira vai ser de excelência e o IBPEA agradece a sua participação, tá? Obrigada. Fala, meu povo! Olha quem eu acabei de encontrar na porta do Tribunal de Justiça. Eu tenho o prazer de falar que é a doutora Fernanda. Gente, a doutora Fernanda foi minha estagiária, hoje é uma excelente advogada criminalista. E fala pra mim, Fernanda, como que é atuar na advocacia criminal? Hoje, qual tem sido o seu maior desafio? Então, a advocacia criminalista é uma área que eu gosto muito, né? Desde quando eu entrei na faculdade, foi uma que eu me identifiquei e até hoje estou atuando.
E assim, o que eu vejo de maior desafio, pelo menos até o momento, é a questão da sociedade ter aquela frase, é advogada de bandido. Deixando claro, advogado criminalista, a pessoa que atua na área criminalista não está defendendo o bandido, não só o bandido, está defendendo os direitos que são previstos na lei. E não só defende bandido, defende qualquer tipo de pessoa que esteja cometendo ou que cometeu algum delito tipificado no Código Penal, no Código de Processo Penal, nas leis extravagantes. Então, o que eu vejo hoje, muito preconceito, é isso. Olha lá, a advogada de bandido. Não que eu ligue, porque não me interfere em nada. Mas é o que eu vejo de mais preconceito, o que eu tenho mais ouvido de ultimamente é essa questão de advogada de bandido. Excelente, Fernanda. E recentemente a gente até ouviu, né, que direitos humanos seriam para humanos direito. É uma frase que fere completamente o nosso julgamento de advogada. O direito criminal é isso mesmo, é enfrentar, sabe, todos esses preconceitos da sociedade, defender de direitos humanos, direito humano é para todo mundo. E eu tenho muito orgulho de você sabe disso, você é mulher, é preta, vem de um local periférico e tá aí ultrapassando, né, as estatísticas, e parabéns. Fernanda, pode perguntar para ela. Gente, é com muito orgulho também que eu tô entrevistando aqui a minha xará, maravilhosa, e também colega, também sou criminalista, e como ela disse, todos têm direito à defesa, é um direito fundamental, e infelizmente as pessoas têm essa falsa ideia. Mas vamos lá, como você atua na área criminal, principalmente com o machismo que a gente tem tão encruado na nossa sociedade? Então, tem ainda essa questão, bom você falar essa questão de machismo, porque chega às vezes, eu vou atender algum cliente, além da minha idade, né, ser aparentar a pessoa nova, ser mulher também, e as pessoas no qual nós estamos trabalhando, que são as pessoas que estão do outro lado. Então, assim, comigo até mesmo não teve nenhum problema, porque assim, eu me imponho muito dentro da legalidade, eu respeito as condições da pessoa do outro lado, da mesma forma que a pessoa me respeita como advogado. Então, assim, é uma questão, não aconteceu diretamente comigo, mas já vi colegas ter essa questão de comentar, poxa, chega lá, tem aquele preconceito, comigo eu não tive, mas eu acho assim que você se impondo, falando da legalidade, mostrando o seu trabalho de maneira bem correta, bem transparente, não tem por que ter essa questão de machismo, né? Você se impor ali, você estudou para isso, tá ali, tá atuando diretamente, então eu acho que é uma coisa que dá para poder se estabilizar melhor. Perfeito. E é mesmo, né? Uma mulher empoderada, sabe o que faz. Parabéns. Deixa só uma dica final, Fernanda, para quem tá nos assistindo, para quem tá iniciando hoje, quer ter você como inspiração e advogar na área criminal. Olha, já ia falar trabalhista. Criminalista. Deixa uma dica final para os nossos telespectadores. Deixa sim, pessoal, jovens, também como eu, que está iniciando nessa carreira, é uma dica, tá? Porque a gente está vendo muita coisa aí acontecer recentemente, morte de alguns advogados, e o pessoal fala que é isso e aquilo, e não é exatamente isso. Vamos lá. Trabalha com a transparência, seja honesta, explica direitinho, olha, as suas possibilidades são essas, não prometa o que você não consegue fazer, porque todo mundo sabe que advogado é uma atividade de meio, mas a atividade final é do magistrado. Então, assim, não prometa o que você não tem competência para dizer que vai acontecer. Prometa a questão do seu trabalho. Olha, a gente pode fazer isso, você tem direito a isso, você tem direito àquilo. Que agindo dessa maneira não vai ter nenhum tipo de problema e eu nunca tive até o momento. E olha quem acabou de aparecer aqui, nos dando a honra da sua presença, é o vice-presidente do IBPEA, Dr. Antônio Barça. Dr. Antônio, são quantos anos de escritório mesmo? Estamos completando 21 anos. 21 anos. E eu conheço Antônio Barça, obviamente. Eu sei que ele é um entusiasta do assunto de gestão de escritório. E eu queria que você falasse, doutor Antônio, quando que você entendeu que você precisava estudar sobre gestão para se destacar no mercado? Foi bem interessante. Ainda na faculdade surgiu uma oportunidade da abertura do escritório e eu tive que ir atrás, porque na faculdade todos sabemos que não existe esse tipo de disciplina e doutrina, e foi meio que de uma forma autodidata, existia pouca doutrina.
E eu sempre acreditei que os números são aliados na luta pela sobrevivência. E passei a mapear todos os meus números, a fazer planos de negócios e me conectar com pessoas que faziam isso. E foi por isso que tudo foi surgindo e o próprio IBPEA. Ah, excelente, Antônio. A gente queria te ouvir muito mais, mas sabemos que você está com uma audiência aqui e já está subindo, mas deixa só uma dica final para quem quer começar a estudar sobre gestão de escritório de advocacia. O que você recomenda? Pessoal, eu recomendo que vocês sigam o IBPEA, façam parte do IBPEA. A gente está iniciando uma série de cursos a partir do dia 15 de maio e não percam essa oportunidade. São acúmulos de pessoas que cresceram nesse universo da gestão, que com muita luta conseguiram agregar conhecimento e tudo isso vai ser passado para vocês, vai ser uma oportunidade única. Excelente, Márcia. Obrigada. Até a próxima. Tchau, pessoal.